E é isso aí, meus amores, voltamos com Maria Elvira e Matheus nos contando um pouquinho do direito do agronegócio. Eu, acreditando que vocês em casa têm algumas dúvidas quanto a isso, alguns tópicos que os meninos fazem. Pode ser? Certo, pode ser. Então vamos lá, gente. Esbulho e turbação são problemas que eles terão que fazer a reintegração de posse e a manutenção da mesma. Endividamento rural, empenhorabilidade de pequena propriedade rural, empenhorabilidade de máquinas de implemento agrícola também o fazem, contrato de crédito rural e renegociação de dívidas com bancos, arrendamento rural e inventário rural. É isso mesmo, meninos? Isso mesmo. Na parte de inventário rural, hoje em dia a gente está aprofundando um pouquinho mais sobre os direitos o direito de sucessão, né? Eu, pelo menos, sou apaixonada em direito de família. E nesse ramo eu estou aprendendo um pouco mais sobre o planejamento sucessório. Então, levar esse legado do produtor em profissionalizar, criar uma empresa, profissionalizar e levar até terceira, quarta geração. Porque é muito difícil uma empresa familiar ela conseguir prolongar o seu legado, né? Então, hoje em dia está muito em alta holding familiar, que é muito interessante a gente também conversar um pouquinho. E se o pessoal de casa quiser, nosso direct está... Está à disposição, para tirar algumas dúvidas. Pode falar um pouquinho. A holding rural, ou holding familiar, né, nós criamos uma empresa, tá, um CNPJ, e ela pode ser para administrar bens ou aí ter atividade. Quando nós falamos de administrar bens, ela não tem atividade. Então, nós colocamos nossos bens num CNPJ, na pessoa jurídica, né, e tem gente que fala em blindagem patrimonial. Não. É só uma questão aí de proteção até ao patrimônio, de acordo aí com as necessidades do produtor, né? Então, nessa holding rural também, o que a gente pode fazer é esse planejamento sucessório, em que a gente já deixa em vida, né, a gente já separa as cotas dessa empresa e já dá para os filhos. Mesmo porque não vai ter fazer briga, a doação. Né, gente? Isso, não tem briga. E também as taxas para fazer inventário são muito altas, né? Os impostos, a tributação. E pela holding a tributação é muito, muito mais baixa. Melhor ver antes, né? Vocês concordam? Sim, é uma questão Com muito mais certeza. sugestiva você tratar isso antes. É que todo mundo fala, eu não quero tratar sobre isso agora porque eu não estou planejando minha morte. Mas não nós é não isso, sabemos. é você planejar o seu legado, porque a sua Exatamente. propriedade não é só a sua moradia, é sua empresa, é seu legado. Para prevenir aquele famoso ditado que até o pessoal que a gente conhece, que atua no agro aí no Brasil, fala, né? Que é o pai rico, o filho nobre e o pai pobre, porque vai passando de geração, eles não só têm a proteção jurídica que a gente faz, mas também não conhecem o legado, não tem aquela inserção no que é a produção da família, o que é a atuação. Normalmente um filho tem, o outro não tem. Então esse planejamento é para você resguardar os gostos e o direito de cada filho também, né? Que um não quer atuar, o outro quer. Então a gente vem com todo esse trabalho, que é um trabalho muito de estudo, planejamento, mesmo como o próprio nome já diz, para prevenir que aconteceu a fatalidade da morte. E aí, o que a gente faz? Começam as brigas, como você mesmo disse, começam questões tributárias altas de TCMD, que é o imposto depois para transmitir causa-mortes, né? Então são várias questões que você pode prevenir antes, você não está planejando sua morte, sim, você está planejando que o seu legado perdure por gerações, né, da sua família. Íntegro e sem brigas. Isso não é uma transferência só de bens, né? Porque pensa, que nem meus pais, trabalharam a vida inteira para ter aqueles bens, e aí a hora que eles não estão mais, eu acabo com os meus bens? Não, eu quero perdurar aquele legado. Então não é só transferir o bem, é continuar um legado, continuar um nome, né, da família. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para o produtor, né, porque vem dos avós, dos pais, passa para os filhos e eles querem também que os netos usufruam disso. Essa é uma área que a gente fala que é um diferencial. Já existe, obviamente, mas que não está muito no comum, não está no popular, tanto dos produtores como da sociedade em si. Então, essa parte de planejamento sucessório e holding, a gente fala que é um diferencial que o direito está trazendo agora muito e o que a gente pensa para trazer para a nossa região, que está crescendo muito no agronegócio. Por muitos anos foi falado como se uma área que não tinha muita produção, até diziam de Vale da Morte e tudo mais, mas hoje em dia a gente foi até numa feira de irrigação que teve aqui na região, foi em Paranapanema, e muito se falou que não existe mais o Vale da Morte, é um crescimento absurdo de produção. Então, eles são um dos maiores em questão de irrigação
inovação na região. Então, isso é um diferencial. A nossa região está crescendo muito no agronegócio. E é interessante porque é um dos fatores que movimenta a nossa economia aqui da nossa região, né? Não é uma região muito de indústria e tudo mais. Então, vale trazer essa inovação, trazer essa importância para a nossa região também, que está crescendo na parte do agronegócio. Mais do que nunca, vocês precisam estar inseridos, né? Sim, justamente porque sim. é um lugar que precisa absorvê-los. Sim, o que a gente Isso. pensa, né, é a profissionalização do nosso cliente e trazer inovações para a vida dele. Então, e ele ficar sem dor de cabeça, Isso, não deixar ter dor de cabeça com os advogados, né? Inclusive, o oneramento para ele será muito mais baixo se ele fizer a preventiva. Vocês, Sim. como Sim. consultores, Um planejamento. secando as minas que podem estar ali, ele está sendo sugado sem querer, Sim. por ignorância, não é fechando torneirinhas. Sim, claro. Perfeito. E não chegar ao final, que é uma disputa judicial, um problema judicial, um processo. Não vai ter que arcar com isso, não é mesmo? Outro As ponto custas que a gente acha, judiciais, as né, que custas são também. absurdas, assim. E outro ponto muito importante, como você foi elencando muito bem, as áreas que um advogado do agronegócio consegue atuar, que seria questões de crédito, questões contratuais de endividamento, questões de terra. Na nossa região não tem tanto, mas assim é diferente em outros estados. Se for pegar Pará, Norte, tem muitas questões de posse, de regularização posse, aí tem fundiária. esbulho. E não que aqui não tenha, tem muita questão, questões já, se você pegar aquela Rondon para cá indo, mas questões de divisa com o Mato Grosso, tem muitas questões ali de regularização fundiária também. Na nossa região, provavelmente tem alguns pontos que ainda não foram totalmente abordados. Então, mesmo não sendo o forte da nossa área, a gente se aprofunda também naquilo, porque sempre tem uma demanda que a gente, por mais que não conhece a questão em si na nossa região, pode vir até nós e a gente tem capacitação de atender aquilo. Então, a regularização fundiária, como você mesmo disse, é uma atuação muito importante para o negócio, questões de posse, de esbulho, turbação, obter a propriedade daquilo, que muitas vezes é uma terra que ele está ali por muitos anos, mas não tem uma documentação certa para aquilo ser dele, para ele poder passar para os filhos, para os netos. Vocês atuam junto aos advogados sindicalistas do MST? Não, essa não é a nossa área, né? A nossa questão é completamente Voltada para o patronal. Isso. Então, o não produtor bom em que si. vocês saibam disso, por isso a pergunta foi pertinente. Até Isso. porque quando chega algum caso trabalhista, a gente é patronal, então para o patrão. Não que a gente, o empregado não tem atuar, direito. né? Não, Isso. pelo contrário. Olha, a gente tem que fazer isso aqui, porque é direito do seu trabalhador, tá? Ele está trabalhando na sua propriedade e você também não tem, no futuro, uma ação trabalhista. Vamos fazer tudo certo e se tiver uma ação trabalhista, a gente tem tudo documentado, que você está fazendo tudo de acordo com a lei. É bom que as pessoas saibam aí, atrás da telinha, que por eles serem patronais não quer dizer que eles sejam contra os trabalhadores. Isso. Pelo contrário, eles mostram tudo para o patrão que ele não está sabendo o que ele precisa fazer pelos seus funcionários. Ok, Sim. gente? Não é assim? Isso, ele garante que a situação dele está em dia, está lucrativa, ao mesmo tempo ele nunca está fora da lei. Então, o que a gente fala, até quando a gente vai fazer essa integração, a gente vai apresentar questões de regulamento interno, questões de regras para os trabalhadores, é que os seus direitos estão sendo garantidos. A gente não está privando vocês ou tirando direitos de vocês. E sim, a gente está fazendo com que o nosso cliente, que é o patrão, siga dentro das regras, cumpra as regras da lei para ele não ter um prejuízo e vocês terem seus direitos garantidos. Porque na realidade, a lei, patrão e funcionário é 50-50. Uma balança, tem que ser igualitária, não é Isso, verdade? obviamente. Tem um equilíbrio. E eles assim o fazem, tá bom? Então não torça o narizinho em casa. E chegamos muito bem na questão patronal para dizer que a gente é muito mais voltado para preservar o produtor em si, que é o proprietário da terra. Então a gente vai mesmo situação contrária a esse caminho dos órgãos que você falou, porque essa questão sindicalista é muito de invasão, de tomada de terras produtivas. Terras produtivas não podem ser tomadas. Então, essa é a questão, é a gente preservar esses esbulhos, turbações, que para o pessoal de casa até conhecer, são questões que tentam tirar a sua terra, né? Então, esbulho e turbação, né? Uma A turbação, ela tá ameaçando que vai tirar isso. sua terra. O esbulho, ele já foi lá e já tirou sua terra. Isso. Para vocês entenderem, trocando em mil. A turbação, a pessoa está ali na porteira, ela vai entrar ou não. Ela fica só te intimidando. O esbulho, ela entrou para a porteira. Exato. Então essa é uma questão de proteger contra essas questões que muitas das vezes vêm para tomar terras produtivas, e que não é o caso. Terras produtivas não podem ser objeto, né, dessa questão de posse e regularização, né? A meu ver, nem as improdutivas.
Claro que vai ao ar, mas não posso tirar o do que não é meu. O que é seu é seu, o que é meu é meu. Não é assim? Também. Por exemplo, gostaria que vocês nos dessem exemplos da atuação de vocês junto ao direito agrário para que o pessoal saiba em casa. Um exemplo na nossa região, como a gente mesmo falou do evento, irriga-show, questões de irrigação, são as questões ambientais. A gente tem ótimos profissionais de engenharia ambiental na nossa região, empresas grandes que fazem isso, só que eles tratam a questão em si que demandam o engenheiro, eles acabam fazendo tudo, obviamente, mas ao produtor em si, em algum momento ele vai precisar de alguma questão ambiental específica que o advogado pode ir lá e solucionar. Então, são diversos casos na nossa região que são outorgas de água, né, para uso de água para irrigação, questões de uso de reservas, né, áreas. Então, isso aí gera muito prejuízo e que na nossa área é o que mais a gente já notou que gera muito interesse. Então, os produtores estão muito preocupados com as questões ambientais. Não para causar um prejuízo ambiental, mas sim se precaver de ter problemas ambientais ou estar causando problemas ambientais. Então, é uma demanda muito recorrente na nossa região, tanto para a outorga de água quanto para se manter regularizado com eventuais derrubadas, eventuais áreas que acabaram no decorrer do tempo sendo invadidas e tudo mais, né? Áreas de preservação, questões que geram multas e processos ambientais. Né? Também porque se você derruba uma árvore... Sou correta? Vamos ali. Porque eu tive uma multa. Derrubei uma árvore no meu terreno e eu tive a multa. Vocês acreditam? Porque é complicado, né, gente? Nós, nécios, ignorantes, leigos, vamos lá e cortamos uma árvore que está no nosso terreno. Vai ter multa. Então, tem que procurar um advogado do agronegócio para perguntar para ele, eu posso tirar essa árvore que está no meu terreno, não é isso? Sim, é muito bom você se prevenir do que ter o prejuízo depois. Então, exatamente. Qualquer área que você tem na sua propriedade não é livre por estar na sua propriedade, você vai lá e vai desmatar, vai retirar. Então, é muito bom você ter uma consultoria de um advogado para saber o que aqui daquela propriedade tem uma legislação preservando, né? E você evita multas, evita processos administrativos ou até mesmo judiciais que pode gerar um crime ambiental. Então, isso é uma maneira de você preservar e evitar os passivos, que a gente chama, né? Que é aquele prejuízo decorrente de uma ação judicial aí que pode trazer um grande prejuízo. E na internet muita gente fala que o agro mata, o agro desmata, e gente, não é assim. Para o produtor ele conseguir um crédito no banco, ele tem que estar de acordo com a legislação ambiental. Para isso a gente tem o CAR, né? É um documento em que a propriedade ela deve estar seguindo a legislação ambiental. Então, assim, para ele conseguir um crédito para comprar um insumo, ele tem que estar em ordem. Ele tem que estar com a reserva legal dele, a APP dele, se ele tiver na propriedade. Então, assim, não desmata, entendeu? Não deixa de cuidar do ambiental, até porque ele tira o sustento dele da terra. Muito bem. E assim nós vamos finalizar. Foi uma verdadeira aula, né? Para mim o foi, porque eu não era da área do agronegócio. Meninos, foi um prazer enorme tê-los comigo. Prazer foi todo nosso. Espero ter elucidado vocês aí e caso tenham dúvidas, entrem em contato que os meninos tiram. Foi um prazer tê-los. Sim, considerações finais? Muito obrigado. A gente está totalmente à disposição, que esse é o intuito nosso até dessa visita. A gente agradece muito pelo convite. Para a gente é muito bom trazer, não só falar sobre a atuação do agronegócio, mas trazer um pouco de informação sobre esse ramo, né? Muitas das vezes tanto para um advogado quanto para um produtor que demanda dessas informações. Aqui foi muito simples, foi muito rápido, a gente falou bem de maneira informal, mas a gente queria deixar claro que toda e qualquer dúvida relacionada ao agronegócio, nós temos um Instagram que semanalmente nós colocamos conteúdos informativos, mas não aquele conteúdo padrão que muita gente vê, que é texto de lei batido, que você não tem fácil compreensão. Então, o que a gente faz? Isso, a gente traz palavras simples, claras, que vão solucionar a dúvida e não deixar o produtor ou o possível cliente mais dúvida ainda. Então, lá vai ser muito legal para a gente trazer muitos outros temas, como você mesmo elencou, tem questões de contrato, que eu tinha uma especialidade em contrato na nossa área, e contrato pode ser muito utilizado no agronegócio. Então, estão diversos temas que a gente pode abordar lá e a gente vai ficar feliz em solucionar dúvidas. Ai, desculpa. Não, imagina. Essa parte também foi legal a gente trazer sobre o direito do agronegócio, porque na faculdade a gente não vê essa matéria. Normalmente é direito ambiental e olhe lá. E a gente conheceu fora da faculdade. Então, se você se interessar, entra lá no nosso Instagram. Às vezes é uma área que você se interessa, que seu pai é produtor ou que você tenha vontade mesmo de trabalhar. É uma área muito gostosa. Sim. Né? Muito bom. Deixarei todo o contato dos meninos aqui. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo programa. Tchau!